Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar nos trechos de Ascensão na Matrix. É um livro com uma ideia, assim, bem ousada, né? E se a nossa realidade for, no fundo, uma questão de percepção? A ideia aqui é explorar como os autores usam conceitos da ciência, especialmente da física quântica, para tentar basear uma visão mais ampla, quase espiritual, sabe, do universo e da nossa consciência. O livro desafia a gente a evoluir de paradigma, despertar dessa tal Matrix. Mas, tá, o que isso quer dizer na prática? Como que a nossa percepção constrói o mundo que a gente vive? Vamos investigar essa fronteira aí, onde ciência e consciência parecem se encontrar, e desafiar o que parece óbvio pra gente. Preparados para questionar a própria realidade? Olha, para começar, o livro já solta uma frase forte no subtítulo. Não existe verdade, apenas percepção. É, pesado, né? Como que a gente começa a lidar com uma coisa dessas no dia a dia? É o ponto de partida fundamental do argumento deles, né? O texto bate muito na tecla de que nossos sentidos são limitados. Incrivelmente limitados. Pensa na visão, por exemplo. O espectro de luz que a gente enxerga é mínimo, né? Entre 400 e 650 nanômetros, mais ou menos. Uma faixinha de nada, né? Exato. E mesmo aí dentro, a experiência da cor vermelha, vamos dizer, varia um pouquinho de pessoa para pessoa. Cada cérebro interpreta os sinais de um jeito sutilmente diferente. O mesmo vale para a audição, para o tato. O livro argumenta que o que a gente chama de realidade, na verdade, é uma interpretação ativa do cérebro, baseada nesses dados parciais que chegam. Não é um reflexo direto do mundo lá fora, sabe? Faz sentido. A nossa janela para o mundo é bem estreita, então. Mas essa limitação afeta só o que a gente sente ou também o jeito que a gente pensa sobre isso? Afeta profundamente. E aí o livro traz um ponto muito interessante sobre a nossa própria cabeça, assim. Ele menciona o efeito Dunning-Kruger. Ah, o Dunning-Kruger. Isso. É um viés cognitivo bem conhecido. Basicamente, quem sabe pouco sobre um assunto tende a achar que sabe muito. Superestima a própria competência, né? O livro até mostra um gráfico que ilustra bem. A confiança está lá no alto quando a pessoa não sabe quase nada, aí ela despenca quando começa a aprender e vê que o buraco é mais embaixo, e só depois volta a subir com a expertise de verdade. Nossa, isso explica tanta coisa, tanta certeza absoluta em discussão rasa que a gente vê por aí, né? O cara que menos sabe é o que mais grita, com certeza total. É como se a ignorância gerasse uma ilusão de saber. Perfeito. E o livro amarra isso com a noção de Maya, lá do sânscrito. Maya é produzido como ilusão, mas não no sentido de que o mundo é falso e real. É mais no sentido de que a nossa percepção limitada, incluindo esses vieses como o Dunning-Kruger, é que cria esse véu, essa ilusão sobre a natureza real do universo. Mas o livro é bem pé no chão quanto a isso, viu? Os exemplos tipo, ok, a matéria é energia, mas você ainda tem que pagar o aluguel. Aham. Ou o tempo é relativo, mas tenta não se atrasar para o trabalho. Maya seria essa realidade funcional, a interface que a gente usa para viver, moldada pela nossa percepção e cognição aqui e agora. Entendi. Então, se Maya é essa interface, essa realidade funcional, o livro fala muito de paradigmas. Diz que não se compreende Matrix sem compreender os processos dos paradigmas. Esses paradigmas seriam tipo as regras dessa interface, o software rodando? Exatamente essa ideia. Paradigmas são os modelos, os padrões. Aquele conjunto de crenças, regras, valores, né, científicos, sociais, culturais, que a gente aceita como verdade e que molda nosso jeito de pensar e agir. Eles funcionam como um sistema operacional da nossa percepção coletiva, sabe? Definem o que é normal, o que é possível, o que é real. E o livro faz uma crítica forte ao paradigma que a gente vive hoje, que ele chama de newtoniano-cartesiano. Newtoniano-cartesiano? O que seria isso exatamente? Que características ele tem? Basicamente, é aquele modelo que vê o universo como uma máquina gigante e previsível. Isso é o newtoniano. E que separa radicalmente mente e matéria, o cartesiano, de Descartes. Trata a consciência como, sei lá, um produto secundário do cérebro, ou algo sem importância para o mundo físico. O livro argumenta que esse paradigma muito focado em materialismo, competição, lucro, acaba gerando umas contradições bem dolorosas, né?
A gente avança na tecnologia, mas a solidão aumenta, a ansiedade, depressão. Verdade. Temos acesso a uma quantidade absurda de informação, mas a polarização parece crescer. Até a negação da ciência em alguns pontos. E para ilustrar isso, eles usam uma analogia que eu achei bem forte, a do leito de Procrusto. Sim, é uma imagem poderosa, né? O Procrusto, lá na mitologia grega, que tinha aquela cama de ferro. Se o hóspede era alto demais, ele cortava as pernas. Credo! Se era baixo, ele esticava para caber. A analogia é que os paradigmas fazem isso com a realidade. Forçam tudo a encaixar no modelo que já existe, aí descarta ou distorce o que não cabe. Por isso que ideia nova que desafia o paradigma enfrenta tanta resistência. Faz todo sentido. Mudar a cama é desconfortável pra caramba. O livro até cita o Thomas Kuhn, né? Falando das revoluções científicas, tipo Copérnico tirando a Terra do centro. Essas coisas nunca são fáceis. Nunca são. Existe uma inércia gigante, o que o livro chama de neofobia, o medo do novo, né? E quem percebe além do paradigma os visionários, muitas vezes é marginalizado, ridicularizado ou historicamente até perseguido. Tem uma frase no livro que é bem ácida. Num planeta atrasado demais como o nosso, em terra de cegos, quem tem um olho é queimado na fogueira. Mostra como a pressão para se conformar é brutal, né? E a ciência? Onde ela entra nisso tudo? Porque o livro parece ter uma relação de amor e crítica com ela ao mesmo tempo. Sim, é complexo. Tem um reconhecimento claro do valor do método científico. Buscar objetividade, verificar, usar a lógica, testar hipóteses. O problema que o livro aponta não é a ciência em si, é quando ela vira dogma, sabe? Quando ela se fecha demais dentro do próprio paradigma que ajudou a construir principalmente esse materialista reducionista. Cito Fritjof Capra, que é físico e teórico de sistemas, ele argumenta que acreditar na certeza científica absoluta é um erro que vem lá de Descartes, dessa separação mente-matéria. Entendi. A ciência é vista como uma ferramenta incrível, mas que está sempre evoluindo. Não é a dona da verdade final. A crítica é mais a postura de negar fenômenos estranhos, tipo fenômenos psi, só porque não cabem no modelo atual, em vez de investigar com a mente aberta, né? E é aí que a coisa fica realmente interessante, porque o livro puxa a física quântica para o meio da conversa. Como ela se encaixa nisso? A mecânica quântica entra como um terremoto nas bases do paradigma newtoniano cartesiano. Ela mostra um nível da realidade que desafia totalmente a nossa intuição, o nosso senso comum, baseado no mundo grande que a gente vê. O livro foca em alguns conceitos-chave. Um deles é o famoso efeito do observador. Simplificando bastante, em alguns experimentos quânticos, o simples ato de medir ou observar uma partícula parece que influencia o estado dela. Peraí, o ato de observar afeta a coisa física. Como assim? Isso parece mágico. Pois é. É um dos grandes mistérios da quântica. E a interpretação disso é super debatida, não é tão simples. Não quer dizer que a nossa consciência diretamente molda a matéria com pensamento, como às vezes simplificam por aí. Mas o ponto crucial é que, nesse nível micro, o observador e o que está sendo observado não parecem ser totalmente independentes como a gente pensava. Imagina tentar medir a temperatura de uma gotinha de água minúscula, com um termômetro gigante. O próprio termômetro vai mudar a temperatura que você quer medir. A quântica sugere algo parecido. A medição interfere. Isso abala a ideia de uma realidade objetiva, totalmente separada de quem observa. Entendi a analogia. Quebra aquela separação rígida. E tem mais coisa maluca assim? Tem. Outro conceito fundamental é a não localidade, ou o emaranhamento quântico. Imagina duas moedas mágicas. Sempre que você joga uma e dá cara, a outra, não importa se está do outro lado da sala ou do outro lado da galáxia, instantaneamente vai dar coroa, e vice-versa. Nossa, conectadas instantaneamente. Exato. Partículas emaranhadas se comportam assim como se tivessem uma conexão que ignora a distância. Isso desafia a nossa noção de que as coisas só podem se influenciar viajando pelo espaço, né? Sugere uma conexão mais profunda, mais interligada na base de tudo. E ainda tem a dualidade onda-partícula, a matéria agindo ora como onda, ora como partícula, e o tunelamento quântico, que é tipo uma partícula atravessar uma barreira que classicamente seria impossível, como uma bola fantasma atravessando um muro. Tudo isso desafia o senso comum. Uau! Realmente vira a nossa intuição de cabeça para baixo.
O livro cita alguns pensadores que exploram essas conexões, né? Sim, menciona físicos e filósofos como David Bohm, com interpretação holística dele, e pesquisadores como o Roger Penrose e o Amit Goswami, que buscaram links mais diretos entre processos quânticos e a consciência. Mas olha, o livro também faz um alerta importante aqui. Que alerta? Sobre o quê? Sobre o cuidado com a simplificação exagerada e o uso comercial do termo quântico. Critica o que chama de prostituição do termo, sabe? Especialmente depois de coisas como o filme O Segredo, que popularizou uma versão muito simplista da lei da atração, focada só em desejo material. Aham, lembro disso. Ignorando totalmente a parte ética ou de mérito pessoal que o livro chama de cosmoética. A ideia central não é que a quântica prova o misticismo, não é isso, mas sim que os paradoxos e as descobertas dela abrem frestas naquele paradigma materialista, legitimam o questionamento, a exploração de outras visões, incluindo a importância da consciência. Ok, então com essa base quântica desafiadora na cabeça, como que o livro sugere que a gente poderia reinterpretar alguns fenômenos que parecem meio estranhos para a física clássica? Tipo, sei lá, precognição. Ver o futuro. A sugestão é repensar o próprio tempo e o futuro. Em vez de imaginar o futuro como um filme já pronto que alguém consegue assistir antes, a precognição poderia ser entendida como uma percepção de campos de probabilidade. A mecânica quântica trabalha com probabilidades, né? Uma partícula não tem uma posição definida até a gente medir. Ela está num estado com várias possibilidades. Talvez o futuro também exista como um emaranhado de potenciais. E a consciência, de alguma forma, talvez consiga acessar ou ter uma sensibilidade a esses potenciais mais prováveis, ou quem sabe até influenciar qual deles vai acontecer de fato. O livro sugere que nós mudamos o futuro, dando um papel ativo para a consciência nisso. Interessante. E o conceito de karma? Como ele entra nessa visão não linear do tempo que a quântica parece apontar? Aí a gente entra num terreno ainda mais especulativo. A quântica, com aqueles experimentos tipo o da escolha retardada, onde uma escolha feita agora parece afetar um evento quântico no passado, desafia muito nossa ideia linear de tempo, né? Passado causa presente, que causa futuro. Se o passado não for totalmente fixo, se ele também existir como potencialidade... Aquele modelo tradicional de karma como uma corrente causal rígida vinda lá de trás, talvez precise ser revisto. O livro sugere que a nossa compreensão do karma pode estar ligada à percepção dentro da Matrix Maia, ou seja, condicionada por esse paradigma linear que a gente usa. E é interessante que ele diferencia a visão espírita, de reencarnação, com a continuidade de um espírito individual, da visão budista, que fala mais da continuidade de um processo, um fluxo de consciência, sem um eu fixo. Ele acha essa última talvez mais alinhada com as ideias de fluxo e impermanência da quântica. Entendi a distinção. E sobre clarividência viajora, aquela percepção à distância. O livro até conta uma história pessoal do autor sobre isso, né? Sim, o autor relata um caso em que a irmã dele, que estava longe, teria tido uma visão muito clara dele sendo abordado na rua. Descreveu detalhes da cena em tempo real, antes mesmo dele conseguir contar para ela o que tinha acontecido. Nossa! Para tentar explicar coisas assim, o livro se aventura em hipóteses bem especulativas mesmo, inspiradas na física teórica, tipo a existência de microburacos de minhoca, os wormholes, conectando pontos distantes no espaço-tempo, ou talvez emissões de energia sutil, que o livro associa aos chakras, que permitiriam captar informação não local. São claramente hipóteses para explorar, né? Mas mostram como sair do paradigma abre espaço para pensar em explicações fora da caixa. Certo. A gente explorou a percepção, os paradigmas que limitam a gente e como a ciência, principalmente a quântica, pode bagunçar nossas certezas. Diante disso tudo, qual o caminho que o livro propõe, então? Como seria essa tal ascensão na Matrix? O livro propõe uma transição para o que ele chama de paradigma consciencial. A ideia não é jogar a ciência fora, nem negar a importância do mundo material. É integrar.
integrar a razão científica com a intuição, com a experiência subjetiva, com a espiritualidade entendida de um jeito amplo, não necessariamente religioso, e, muito importante, com a ética. Uma ética expandida, que eles chamam de cosmoética. Cosmoética. O que seria isso mais exatamente? Seria uma ética que vai além só das nossas relações aqui, entre pessoas. Considera nossa conexão e responsabilidade com o todo, sabe? Com o cosmos, com a teia da vida, da existência. Inclui respeito por todas as formas de consciência. Um senso de propósito maior. Buscar ações que beneficiem um conjunto, não só o indivíduo ou o nosso grupinho. É colocar a consciência entendida de forma integral, biopsicossócio-energético-espiritual, no centro da nossa visão de mundo, das nossas prioridades. E como isso funcionaria na prática? O livro fala de educação, por exemplo, né? Sim, a educação é vista como chave. Tem uma crítica bem forte ao modelo atual, que é muito focado só em formar gente para o mercado de trabalho. No que o livro chama de produtivismo acadêmico, que às vezes transforma conhecimento em mercadoria, em ranking. A proposta por uma educação muito mais holística, que inclua não só o técnico, mas também lógica, pensamento crítico, autoconhecimento, meditação, inteligência emocional, ética, valores humanos e até o estudo sério de fenômenos considerados estranhos, como a parapsicologia faz. Mas, nossa, implementar algo assim deve encontrar barreiras gigantescas, eu imagino. Com certeza absoluta. O livro reconhece esses desafios. Aponta 2 extremos perigosos para a gente evitar. Um é o fundamentalismo religioso, que nega a ciência e impõe dogma. O outro é o que ele chama de pseudoceticismo. Esse é mais sutil, porque se veste de rigor científico, mas na verdade é só uma negação teimosa, a priori, de tudo que não cabe no paradigma materialista. Ah, o cético que já decidiu que não acredita em nada antes mesmo de olhar. Exatamente. O ceticismo de verdade investiga com mente aberta. O pseudoceticismo só nega por princípio, fecha a porta para coisa nova. Entendi. Então, se não é por uma fórmula mágica, nem por uma revolução na educação que vai acontecer amanhã, qual o caminho individual que o livro sugere para essa ascensão? O caminho que eles mais enfatizam é o do autoconhecimento, da autopesquisa contínua. É um convite para olhar para dentro, sabe? Com aquelas perguntas básicas. Quem sou eu de verdade, por baixo dos papéis que eu desempenho? Qual o sentido da minha vida? É desenvolver a autoconsciência, observar os próprios pensamentos, as emoções, os padrões de comportamento. Cultivar uma espiritualidade que seja pessoal, baseada na conexão interna e com o todo. Na compaixão, no cuidado essencial, como diz o Leonardo Boff, que é citado no livro. Não é uma receita de golo, né? É um processo ativo, um esforço pessoal de estudar, refletir, experimentar, se transformar por dentro, para deixar de ser, como o livro diz, boi de manada. Só seguindo a boiada sem pensar. Ufa, que exploração profunda que a gente fez hoje, hein? Partindo desses trechos de Ascensão na Matrix, a gente questionou a realidade, os limites da percepção, o peso dos paradigmas e esse potencial de juntar ciência e consciência. A mensagem principal parece ser que, ok, a gente está imerso nesses modelos mentais, mas a gente tem a capacidade de expandir a nossa visão, de questionar esses limites e tecer uma compreensão mais rica, mais integrada do universo e de nós mesmos, né? Exato. E fica uma provocação final para a gente pensar, inspirada numa visão que o livro chama de pós-metafísica. E se a consciência não for só o observador, olhando para uma realidade separada, e se ela for, ao mesmo tempo, o observador, o próprio processo de observar, incluindo aí os paradigmas, as lentes que a gente usa, e também a própria coisa observada. Se tudo for num nível bem fundamental, manifestação da consciência. O que significaria, então, ascender ou mudar a realidade? Seria uma mudança no mundo lá fora? Ou seria uma transformação radical na perspectiva do observador aqui dentro? Fica a pergunta, né? Uma pergunta vertiginosa para a gente levar daqui. Agradecemos muito a companhia nessa análise. Até a próxima.